Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Motores e Tratores Agrícolas, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a classificação dos tratores agrícolas. Bom, como a gente viu, o trator pode ser classificado quanto ao tipo de rodado, a tração, a potência e o tipo de uso. A gente já falou sobre o tipo de uso, a potência e a tração, e hoje a gente vai falar sobre a classificação quanto ao tipo de rodado. Bom, o trator então pode ser classificado em tratores de rodas, de esteiras ou semi-esteira quanto ao rodado. Mas vamos entrar mais dentro um pouquinho dessa classificação para vocês entenderem. Lembrem que os tratores de roda eles podem ser subdivididos ainda. Subdivididos como assim? Bom, eles podem ser subdivididos em tratores de duas rodas, que são os tratores de rabiça, onde eu tenho o meu implemento sendo o ponto de apoio aqui para ele parar em pé, ou o próprio operador aqui. Tá? Tratores de três rodas que foram muito utilizados no começo da fabricação dos tratores, mas que agora são basicamente peças de museu e a gente praticamente não fabrica mais esse tipo de trator. Ele só tinha uma roda guia aqui na frente que servia para dar o direcionamento do meu trator. E tratores de quatro rodas ou mais. Como assim? Bom, aqui a gente tem um trator de quatro rodas, aqui a gente tem de 6, de 8 e de 12 rodas. Então, quatro rodas ou mais. São tratores já mais potentes, né? São os tratores comercializados hoje em dia, normalmente. E a gente tem aí até os tratores de grande porte. Mas antes de terminar sobre os tratores de roda, a gente vai falar um pouquinho sobre a roda. O que é importante a gente ver na roda? Bom, a gente já falou sobre isso na constituição dos tratores. Não sei se vocês lembram, mas é importante saber esses númerozinhos que tem aqui do lado. Ó. Então, o que tem aqui? Tem a largura do meu pneu, a altura em relação à largura, a constituição do meu pneu, nesse caso aqui um pneu radial, e aqui o diâmetro interno do pneu em polegadas. Depois a gente tem o índice de carga e o índice de velocidade. Tá? São esses os números mais importantes que a gente tem no trator. Tem várias outras informações aqui, mas são esses que são os mais importantes. Vamos para o nosso tratorzinho agrícola aqui, para um pneu agrícola, perdão, para a gente dar uma ênfasezinha. Então, 710 quer dizer o quê? Essa largura aqui, ó, a largura quer dizer onde ele entra em contato com o chão, 710 milímetros, ou seja, 71 centímetros. E esse 70 significa que, se eu multiplicar 710 milímetros por 70%, eu vou ter a altura. Então, é um percentual da minha largura. E o R, constituição, então, radial. 38 é o diâmetro interno aqui, ó, estão vendo? Em polegadas, certo? Depois a gente tem um númerozinho que significa o índice de carga e logo depois o índice de velocidade. Tá? Então, isso aqui é muito importante para máquinas agrícolas, principalmente o índice de carga, porque o índice de velocidade dificilmente a gente vai ter problema. Mas se a gente está falando de um caminhão agrícola, por exemplo, aí o índice de velocidade aqui já começa a fazer importância, faz diferença também, juntamente com o índice de carga, claro, porque depende o que eu vou transportar nesse caminhão, eu tenho que ter um pneu que aguente, do mesmo jeito que a minha máquina ela tem que suportar o peso. Tá? Então, esse índice de carga e de velocidade são umas tabelinhas que a gente tem, e é claro que a gente vai ter que dividir pelo número de pneus que eu tenho no meu implemento, né? Na minha máquina ou implemento. Tá? Então, se eu tenho um pneu que aguenta 1.000 quilos e eu tenho 4 pneus, essa máquina vai aguentar 4.000 quilos. Né? Entenderam? Agora, voltando a falar sobre o rodado, então. A gente já falou sobre os tratores de roda, agora a gente vai falar sobre os tratores de esteira. Como vocês já sabem, a gente pode ter esteiras de ferro e de borracha. Né? A gente já falou no outro vídeo, na outra aula. E esses tratores de ferro aqui, de esteira de ferro, são os mais antigos. Eles praticamente não são mais fabricados por conta do conforto e outras vantagens da esteira de borracha, tá? Inclusive da manutenção. Então, a esteira ela tem basicamente uma roda motriz e o resto são rodas guias com roletes. Tá? Como a gente falou no outro vídeo de classificação, as esteiras são 4x2, são tratores onde eu tenho 4 eixos e só 2 têm a tração. Então, eu tenho só 2 rodas aqui motrizes, tá? Nesse caso aqui, ó, a roda motriz é essa traseira aqui. Nesse caso aqui, a gente tem a roda motriz aqui. Nesse caso, a roda motriz é essa. Mas né, aqui, a gente tem uma máquina 4x4. Estão vendo?
4 eixos, cada um com sua tração. Lembra que esse é um modelo mais novo e diferenciado, onde a gente pode substituir por esteira ou pneus. Sendo que esse modelo aqui, a gente tem um ganho de área de contato com o solo, que tem várias vantagens, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? E esse modelo aqui, onde eu tenho a minha roda motriz aqui, é esse mesmo modelo que a gente tem aqui do lado. Tá? Esse modelo de esteira, ele pode ser tanto de ferro como de borracha, como vocês estão vendo aí. Tá? Mas, como eu disse, as mais novas saem todas com borracha, devido a várias vantagens que ele tem. E o semi-esteira, onde a gente tem esteira em um eixo e o pneu direcional em outro. Isso aqui vem sendo muito adotado nas colhedoras, nas colheitadeiras aí de áreas inundadas, como o arroz, por exemplo, no sul do Brasil. Então a gente tem a minha roda motriz com esteira, né, que é o caso que aparece aqui, e a roda guia, né, direcional, com pneus normais. No caso das colheitadeiras, só inverte, né? A roda motriz da colheitadeira é a da frente e não a traseira. A traseira é a roda que dá o guia, né? A roda que me dá o direcionamento. Tá? Então vamos falar agora das vantagens do trator com rodado tipo esteira. Tem uma maior área de contato com o solo. Estão vendo aqui, ó, a área de contato com o solo é muito grande, né? No pneu eu só tenho uma área aqui e outra área aqui, certo? Com isso eu tenho várias vantagens, que é maior aproveitamento de potência, menor compactação do solo, porque se eu tenho uma área de contato maior, eu vou ter então uma menor compactação. Menor consumo de combustível por unidade diária, porque eu consigo ter um aproveitamento melhor da potência do meu motor lá no meu eixo. Né? Consigo gerar mais força na barra de tração. Com isso, eu consigo aproveitar melhor o combustível e gastar menos por unidade diária trabalhada. E eu tenho uma maior estabilidade. Por quê? Por conta da maior área de contato com o solo. Tá? Mas tem uma desvantagem importante dos tratores de esteira de ferro. Tá? Não pode trafegar em estradas pavimentadas. O de borracha pode, mas o de ferro não pode. Okay? E os tratores de pneu, então? Bom, os tratores de pneu, eles têm várias vantagens também. Maior manobrabilidade, se eles são mais fáceis de manobrar, para virar uma esteira é mais complicado. Eu tenho que travar uma roda e fazer a outra continuar girando. Então, isso perde um pouco da manobrabilidade dos tratores de esteira. Possibilidade de operar em maiores velocidades. Nesse caso aqui, eu tenho condições de operar a velocidades maiores do que num trator de esteira que está limitado. Tá? A gente não pode andar muito rápido aqui, senão eu comprometo. Essas esteiras elas podem escapar, então não pode andar a velocidades muito altas aqui. Maior conforto para o operador. Por quê? Porque eu tenho uma área aqui, ó, de ar dentro desse pneu, não tem? Então esse ar me dá uma capacidade de amortecimento que não vai passar tanto para o meu operador aqui. A esteira não, é tudo ferro com ferro. Por mais que as de borracha ainda sejam um pouco mais macias do que as esteiras de ferro, mas aqui a gente tem um contato direto aqui. Então o sistema de amortecimento praticamente inexiste nos rodados tipo esteira. Então o conforto para o operador é muito maior nos tratores de pneu. Um menor custo de manutenção. Pessoal, se furar isso daqui, quanto é que fica para arrumar? Uma vulcanização? Vou colar um tip-top? Não é barato, tá entendendo? Se for um furo simples, aí é uma coisa de R$ 20 para arrumar. Né? E aqui, se estragar esse rodado, se furar essa borracha de esteira aqui, essa esteira de borracha, perdão, né? Se estragar um rolete desse, então eu tenho mais peças aqui e essas peças são caras. Tá? E junto com isso, também eu tenho a facilidade na manutenção. Um trator de pneu qualquer borracheiro arruma. Mas um trator com rodado tipo esteira já é mais complicado para desmontar e montar isso da maneira correta. Né? E cada peça dessa é muito delicada e cara em relação ao pneu. Então, gente, claro que as vantagens de um são as desvantagens do outro. Né? Então, por exemplo, se nesse aqui eu tenho menor compactação do solo, nesse aqui eu tenho maior compactação do solo. Né? Vocês estão vendo aqui que a área de contato do solo, estão vendo aqui, ó, que contato com o solo, pneu dianteiro e traseiro é bem menor do que se eu somar essa área toda aqui na minha esteira, né?
Por isso que as pessoas têm colocado mais pneus aqui nos tratores de grande porte, para que eu aumente essa área de contato e diminua essa diferença. Então, alguns fabricantes já dizem que se você utilizar o pneu correto, na insuflagem correta, você consegue ter praticamente o mesmo ganho aqui de área de contato com o solo, mas a gente sabe que ainda existe uma diferença grande entre os tratores de pneu e os tratores de esteira em relação à área de contato com o solo e, consequentemente, com aproveitamento de potência e compactação. Certo, gente?